Olha só, semana agitada no STF e Moraes tomou algumas atitudes sobre alguns investigados, processados e até presos ali em Brasília e em outras partes do Brasil. Você vai ver agora quem vai trazer é o jornalista Alexandre Garcia e que vai mostrar uma história muito intrigante, no mínimo intrigante, sobre Lula. Com a sua popularidade caindo cada dia mais, olha só a história que ele acabou de inventar agora. Confira essa matéria aí na voz do Alexandre Garcia, ele que sabe de tudo e vai trazer as verdades aqui para nós. Voltamos em seguida. A vereadora do Recife, que pediu a prisão preventiva de Bolsonaro porque ele é um perigo à ordem pública e está obstruindo a justiça, o Procurador-Geral da República considerou que ela... Eu disse aqui ontem para vocês, ela está pensando que é Ministério Público, pois o procurador do Ministério Público disse que ela não é Ministério Público, não é parte para fazer isso, né? E talvez ela não saiba, né, embora seja vereadora. E Moraes acatou o que disse o procurador Paulo Gonet e mandou para o arquivo. Por outro lado, está se esperando um pronunciamento do Supremo, uma vez que o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro disse que Roberto Jefferson pode ir para casa, naquele processo em que ele resistiu a tiros à prisão dele. Ele já cumpriu uma parte, ele está gravemente doente, pode ir para casa se tratar. Mas tem uma outra condenação por atos antidemocráticos. É uma coisa assim meio abstrata, né? Bem subjetiva, atos antidemocráticos. E porque palavras não podem ser atos antidemocráticos, não é? Embora sejam, mas não podem, porque é livre a expressão do pensamento vedado ao anonimato e é vedada a censura, a menos que seja calúnia, injúria, difamação, aí está no Código Penal. Mas, enfim, espera-se que o Supremo concorde com isso e mande o Roberto Jefferson para casa para não terem um novo Clesão, né? É bom pensar sobre isso. Bom, e Moraes autorizou Mauro Cid, o coronel Mauro Cid, a ir a São Paulo para estimular, aplaudir a filha que está numa prova hípica juvenil em São Paulo. Ele vai lá acompanhar. Eu lembro do Gracia et Justitia. Justiça tem que ter compaixão. Compaixão chega meio atrasada, né? Depois de ter ameaçado. Se você não disser o que é preciso ser dito, a gente vai investigar seu pai, sua esposa, sua filha mais velha. Eu acho que essa que está indo para a hípica não é a mais velha. Bom, mas ele fica lá pode ficar em São Paulo até dia 7. Claro que não vai à manifestação do domingo, porque ele continua proibido de conviver com as demais pessoas que estão nesse processo, nesse inquérito. Bom, e aí a Polícia Federal, parece que já estava tudo pronto, mas aí apareceu aquelas gravações do Oswaldo Eustáquio, que foram divulgadas pelo Sérgio Tavares, 24 minutos de telefonemas do Eduardo Taliaferro com Oswaldo Eustáquio. Vai fugir, não vai fugir, e tem elementos para derrubar o Barroso, etc. Foi indiciado pelo vazamento de documentos sigilosos à imprensa. Eduardo Taliaferro, que era o homem de confiança no TSE do ministro Alexandre de Moraes. Coincidentemente, um desembargador citado nos telefonemas, Ayrton Vieira, e 2 juízes auxiliares do gabinete de Moraes estão saindo, estão voltando para seus postos em São Paulo. Estão saindo do gabinete de Moraes. Bom, eu lembro ter falado aqui que Lula cancelou a viagem que faria há 2 semanas a Itajaí Navegantes para não receber vaia. E porque Santa Catarina é muito anti-Lula. O governador Jorginho Melo é bolsonarista.
Ele não foi. E agora a Câmara de Vereadores de Itajaí, por 11-1, declara Lula persona non grata. Ou seja, o presidente da República não será bem recebido em Itajaí. Declaração do Legislativo que representa o povo do município. E fizeram outras considerações, dizendo que era o porto municipal que estava dando certo e perdeu a municipalização, ficou vinculado ao Porto de Santos, seu principal concorrente. E que Lula apoia ditaduras como Venezuela, Cuba e Nicarágua, fizeram outras considerações. É o primeiro caso que eu tenho conhecimento de um município, poder legislativo municipal, que rompe com o chefe do Executivo Federal. Fala em Lula, né? Repercutiu bastante essa última pesquisa, mostrando que ele está com 56% de reprovação e apenas 41% ou 43% de desaprovação, de aprovação. E aí o que se diz, né? Ah, não, é por falta de comunicação. O próprio Lula é por falta de comunicação. Eu tenho dito aqui, não adianta propaganda se não tem um bom produto. Se tem um bom produto, não precisa de propaganda. Qual é o produto do governo? O governo vende saponáceo, vende sabão, vende detergente, vende automóvel, vende sapato. Não. O governo entrega serviços públicos. Se os serviços públicos forem bons, não precisa de propaganda. Para que precisa dizer que está fazendo um bom serviço? Se fizer o bom serviço, não é? Aí, hoje, uma manifestação, eu até estranhei, do Sidônio, que foi contratado por ele para fazer a propaganda. Os repórteres perguntaram, tinha lá uma solenidade mostrando serviço, né? Que adoram fazer, vão lançar um programa, lançar um plano. Espera aí, eu quando todos esses anos de Brasília, cobrindo, olha, nós vamos lançar, eu tenho um projeto. Não, agora não interessa, eu quero saber depois o resultado. Se valeu para alguma coisa ou foi só da boca para fora, só propaganda. Não adianta um planejamento, um programa, um plano. Eu quero ver o resultado do plano, não é isso? Não é isso que interessa a você? E aí perguntaram para o Sidônio, e aí, como é que está essa queda da popularidade? Aí o Sidônio os repreendeu. Vocês estão preocupados com popularidade? Vocês têm que prestar atenção às ações do governo. Mas ele está lá só por causa da popularidade, da propaganda. E sabe o que ele disse? Segundo a agência G1, ele disse, olha, a responsabilidade não é só minha, é de todos os ministros. É de todos os ministros? Ou é do chefe dos ministros? Porque não adianta o ministro Haddad, por exemplo, querer diminuir o gasto público, se Lula acha que gasto é ótimo, é bom gastar. Vamos gastar. Vamos desvalorizar a moeda, aí o preço das coisas sobe, o juro sobe, a dívida pública sobe, a desconfiança sobe. Não adianta, ministro. É o chefe do governo. É a cabeça do chefe do governo. É o cabeça do governo que importa. Não é o Sidônio, a propaganda não adianta nada. Nem são os ministros que estão lá. Tem uns que... Eu não conheço todos os ministros. Não sei o nome deles todos. Não é como o ministro do Supremo, que hoje todo mundo sabe, né? Como a seleção brasileira conhece o nome dos 11. Eu sou de um tempo em que eu cobria Supremo, mas não conhecia o nome de todos. Porque todos podiam andar na rua, não acontecia nada. Eles vinham de toga, caminhando pela rua, lá do anexo, em direção ao plenário. Bom dia, ministro. Era assim, porque eles eram juízes, só falavam nos autos,
não ficavam dando entrevista e antecipando ideias e sentenças e vontades e se metendo em tudo. Quando alguém lá do Congresso dizia: olha, Supremo, me socorra, eu só tenho 2 votos e aconteceu isso, isso, isso. O Supremo respondia: problema interna corporis. Você decida no plenário político. Aqui não é o plenário político. Aqui é o plenário constitucional. Ó tempora. Pois é. Tem também uma outra fala que eu quero trazer aqui, que é do senador Cleitinho, que subiu ali na tribuna, ali no Senado Federal, e ele vai falar algo, no mínimo, intrigante, uma denúncia gravíssima ali de um rombo ali em Brasília, e alguns que eram para estar presos no lugar dos patriotas estão soltos por aí, pegando o meu e o seu dinheiro. Preste atenção nessa denúncia que vai fazer o senador Cleitinho, que pode ser o próximo governador do estado de Minas Gerais. Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. E olha isso aqui, essa matéria aqui, gente. Ó, isso aqui que deveria ser prioridade. A gente está discutindo isso aqui. PF investiga grupo que movimentou 1 bilhão em emendas parlamentares. 1 bilhão de emendas parlamentares. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês, políticos, que eu não vou aqui generalizar, não, porque tem muitos policiais nesse país aqui. Parem de colocar a mão no que não é de vocês. Emenda parlamentar é um dinheiro que é do povo, que tem que voltar para o povo. Tomem vergonha na cara. E eu apoio tudo que é da Polícia Federal. Peguem todos e coloquem na cadeia. E para nunca mais ser candidato nessa vida aqui. Nós já recebemos muito bem. O povo saiu de casa no dia para votar e votou na gente. Pagou a gente ainda para fazer campanha. E além de pagar para fazer campanha e a gente ganhar, paga o nosso salário com um monte de mordomia e privilégio. E vocês não têm vergonha na cara para ainda desviar dinheiro que não é de vocês. Botar a mão no dinheiro que não é de vocês. E se a justiça ainda demora, o dia que Deus descer aqui, tem que abrir o livro de cada político aqui para mostrar. Olha aqui o que foi feito. Ó. E graças a Deus, sabe por que eu falo isso aqui? E eu apoio o Flávio Dino? Porque eu nunca fiz rolo com emenda, desde quando eu era deputado estadual. E por mim, se quiser acabar com isso, é até melhor. Que eu não aguento essa quantidade de gente que vai lá no gabinete. Eu quero emenda, eu quero emenda. Se você não me der emenda, eu não te apoio. Não me apoie. Não me apoie. Prefeitos, vereadores, o que for. Se não quiser me apoiar, não me apoie. Eu estou aqui para muito mais. Eu estou aqui pelo coletivo, para fazer para todo o meu estado de Minas Gerais e para todo o Brasil. Se não quiser me apoiar, não me apoie. Já está enchendo o saco essa questão de emenda. Vamos fazer o que é a nossa função aqui de fiscalizar e legislar. Sabe o que é a nossa função de fiscalizar e legislar? Está aqui que eu vou mostrar para toda a população brasileira. E eu espero que o governo barre essa licitação. Olha aqui, gente. Aquisição de gêneros alimentícios. 45 milhões a Marinha vai fazer. 45 milhões. Agora eu quero mostrar para vocês o que eles vão fazer. Olha isso aqui. Quero que vocês joguem isso aqui para o Brasil inteiro, para escancarar que não é falta de dinheiro, não. É falta de vergonha na cara. E a nossa função aqui é fiscalizar. Olha, esse 45 milhões. Sabe quanto que eles vão comprar só de bolo, gente? Mais de R$1 milhão só de bolo. E deixo claro aqui, tá? Como é que eu sou justo. Acredito que o Lula não fica nem sabendo disso. E quando era do Bolsonaro, da Dilma, do Temer, do futuro presidente, sempre foi assim. E o que a gente tem que fazer é acabar com isso aqui. Então, Lula, pega e manda barrar essa licitação aqui de 45 milhões, que só com bolo é R$1 milhão. Biscoitos sortidos, gente, R$136 mil. Biscoito wafer, R$676 mil. Doces, depois eu vou especificar para vocês os doces aqui. Só com doce, gente, R$3 milhões. Biscoitos recheados, R$400 mil. Cookies, é chique, né? Cookies, né? R$295 mil. Agora tem mais aqui, só de carne essa turma vai gastar, porque não é do dinheiro deles, é do seu dinheiro. R$15 milhões só com carne. Queijo, eu adoro queijo, Minas Gerais adora queijo. R$1 milhão só com queijo. Com frutas, quase R$3 milhões só com frutas. Refrigerantes, quase R$500 mil com refrigerantes. É a farra do boi. Só com azeite, quase R$1 milhão só com azeite. 45 milhões, a Marinha. Não é só a Marinha, não, isso tem licitação todo dia. E é isso aqui que a gente tem que fiscalizar e barrar. E eu espero que o governo tome vergonha na cara e manda barrar isso aqui, porque tem gente passando fome. Tem gente que não tem condição de comprar nem arroz e carne. Essa turma aqui está gastando com um bolo R$1 milhão.
Então, senadores, deputados federais, vamos começar a fazer o que é a nossa função, fiscalizar e legislar e representar o povo. Emenda é do povo, tem que voltar para o povo, tá? Então, parem de pegar dinheiro do povo, tomem vergonha na cara de vocês. E todo dia que eu puder subir aqui para falar isso aqui, eu vou escancarar, que eu já falei isso aqui e repito. Se quiser levantar minha capivara, botar eu de cabeça para baixo, me coloque, que vocês vão ver que eu nunca fiz nada de errado. Por isso que eu aponto aqui, ó, esse dedo aqui na cara, ó, de político corrupto, vagabundo, que deveria estar na cadeia. Sabe, quem rouba dinheiro público deveria estar na cadeia. Prisão perpétua para nunca mais sair. Entenda que dinheiro público é do povo, é sagrado. Tomem vergonha na cara de vocês. A imprensa toda, o Brasil inteiro falando aqui, que teve mais de 1 bilhão de desvio de emenda. Bando de canalhas, covardes. Vocês não sabem que tem pessoas nesse momento em fila de hospital esperando vaga? Que não tem vaga? Você sabe que tem muitas pessoas em fila de farmacinha porque não tem remédio? Para vocês fazerem isso, você sabe quantas obras públicas tem paradas no Brasil? Mais de 9 mil. Com esse 1 bilhão aí dá para consertar um monte de obra parada que tem. Lá em Minas Gerais está cheio. Deus da época da Dilma, Deus da época do Lula. Em 2002, quando ele entrou, tem obra parada. Para vocês ficarem fazendo essa sacanagem com o povo aí, roubando dinheiro público aí, bando de covardes. Quantas as vezes eu precisar, vou terminar, presidente, quantas as vezes eu precisar de subir aqui em plenário e apontar o dedo na cara de vocês, vocês podem ter certeza que eu vou fazer isso. E vocês podem vir quente que eu estou fervendo vocês. Eu aprendi isso com Deus. Seja forte e corajoso. Uma coisa, posso ser técnico, posso ter estudo, ter mestrado, doutorado, mas tem coragem. E outra coisa, que fique claro aqui, que já tem gente aí, porque eu posso vir candidato a governador falando que eu não tenho experiência administrativa. Tem faculdade para ser presidente da República? Tem faculdade para ser governador? Tem faculdade para ser prefeito? Tem faculdade para ser vereador, para ser deputado? Sabe o que tem? Eu tenho vergonha na cara. E eu sei muito bem o que é certo e o que é errado. Então, se um dia eu for executivo e tiver uma caneta na mão, pode ter certeza que eu sei o que é certo e o que é errado. E eu vou ficar do lado do povo. Eu vou ficar defendendo o povo. Porque o que não falta para mim, graças a Deus, é coragem. Então, vocês podem vir quente, vem quente mesmo, que eu estou fervendo vocês. Viu? Porque uma coisa que eu tenho é ficar de cabeça erguida aqui. E quem estiver achando ruim comigo, pode orar que vai passar, viu? E ora direitinho, viu? Ajoelha e pede a Deus perdão. Vocês estão fazendo muita coisa errada. Sabe o que a gente deveria estar discutindo aqui? Eu e o Girão é a favor. Por mim, deveria acabar urgentemente com emenda parlamentar. Com toda a sinceridade do mundo que eu vou falar aqui. Outra coisa, olha a minha diferença. Sabe por que eu apoiei o Dino? É outro, que eu não votei aqui. Fiz campanha contra o Dino, votei contra ele. Mas a partir do momento que barrou todas as emendas, para trazer transparência, eu fui a favor. E quantas das vezes o Dino fazer isso, eu vou ser a favor. Sabe por quê? Porque o princípio da administração pública se chama transparência. Transparência. E a gente deveria acabar com isso, que esse negócio de emenda parlamentar. Olha o que está virando o Congresso Nacional na boca dos outros, com essa questão de emenda. Até porque nós somos para legislar e fiscalizar o Executivo. Quem tem o orçamento é o Executivo. E hoje sequestra o orçamento do Executivo. Sequestra. Pois é, tá de parabéns aí o senador Cleitinho, né? Nós sempre trazemos aqui vídeos do senador Cleitinho, do senador Nicolas, de vários outros políticos que ainda defendem a democracia, a verdade, estão do lado do povo. Este sim você pode confiar. Existem poucos, não são muitos ali em Brasília, mas a gente gosta de trazer aqui justamente para você ver que nem tudo está perdido. Na verdade, pessoal, a direita teve uma excelente oportunidade com Jair Bolsonaro de mudar a história desse país, mas, né, devido a uma inexperiência de alguns, deixaram escapar nas palmas das mãos. Mas agora nós temos a chance aí de conseguir, por exemplo, essa anistia aí dos presos políticos e logo em seguida também o Bolsonaro pode pegar uma carona nisso aí e quem sabe, né, se não for condenado e preso, no próximo ano, Bolsonaro pode estar nas urnas ali e disputar as eleições, porque ainda existe recurso para a inegibilidade de Jair Bolsonaro. Agora, é interessante essa fala do Alexandre Garcia, o jornalista, onde ele mostra, né, olha como que o Moraes age, né, deixou o assistente ali de Bolsonaro, né, o Mauro Cid, ir até São Paulo para visitar sua filha, muito bem, né, aí vamos ver aí, tem que soltar o Roberto Jefferson, né, que deu aqueles tiros ali na PF, tudo bem.
Só que quando se trata de outros casos ligados diretamente a Jair Bolsonaro, aí ele engrossa o caldo. São 2 pesos e 2 medidas. E como o jornalista Alexandre Garcia falou muito bem, dos tempos lá atrás, há 20, 30, 40 anos atrás, onde os magistrados podiam andar nas ruas, onde eles não eram nem famosos, não eram celebridades conhecidas, não participavam de podcasts, de fóruns internacionais. Então, eles nem precisavam, na verdade, de andar com segurança, porque a população nem os conhecia, nem sabia quem eles eram, mas eles estavam ali simplesmente para julgar, não era para ser estrelas, né? Bons tempos aqueles, quem sabe, né, não volte. Inclusive, ano que vem, né, o presidente que levar ali, que ganhar a presidência em 2026, para 2027 para frente, vai poder indicar 3 novos ministros para o STF. Seria excelente, de fundamental importância, que a direita levasse as eleições de 2026, porque temos 2 ali, o Cássio Nunes e o André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro. Se tivesse mais 3, seriam 5 indicados pelo conservadorismo, pela direita. Aí fica meio a meio, fica metade, né, da esquerda e metade da direita. Aí sim nós vamos ter um equilíbrio, né, entre os poderes ali dentro do STF e não o que tem acontecido hoje. Agora, você já pensou, pessoal, se, né, tivermos 5 ministros ali do Supremo que foram indicados pela direita e 5 indicados por Lula? Eu quero ver a hora que for colocar os julgamentos ali para serem votados ali, né, tanto na primeira turma, no plenário, quer seja onde for, como que vai ser essa votação? Como que vai ser? Aí vai dar muita dor de cabeça para aqueles que querem ser ali os ditadores da toga, né? Vai dar muita dor de cabeça mesmo, mas as coisas podem mudar. Eu acredito que as coisas podem mudar. E se você também acredita, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal e tamo junto.